E se eu lhe dissesse que na cidade de Nova York há uma cachoeira escondida atrás de uma chama de fogo que queima sem parar? Ou que suas montanhas mais famosas, longe de encolher, estão crescendo agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo? Ou que um de seus rios mais icônicos flui em duas direções, desafiando toda a lógica? A cidade de Nova York é muito mais do que arranha-céus e táxis amarelos. É um tesouro de tesouros geológicos e maravilhas naturais que o deixarão sem palavras. Esqueça as listas intermináveis. Destilamos a essência da cidade de Nova York em 35 fatos alucinantes que mudarão para sempre sua percepção do Estado Império. Então, relaxe, aumente o volume e prepare-se para uma jornada que desafiará tudo o que você achava que sabia. Vamos começar. 1. A Cachoeira da Chama Eterna. Em um canto aparentemente tranquilo do Parque Chestnut Ridge, no oeste de Nova York, a natureza realiza um de seus truques de mágica mais impressionantes. Imagine uma pequena e pitoresca cachoeira. Agora imagine uma chama laranja flamejante e bruxuleante queimando logo atrás do véu de água. Não, esta não é uma cena de O Senhor dos Anéis. É a Cachoeira da Chama Eterna e é 100% real. O segredo está em uma fissura na rocha de xisto que libera um fluxo constante de gás natural. Essa infiltração cria uma fonte inesgotável de combustível que pode ser reacendida. O resultado é uma imagem surreal. Uma chama que dança dia e noite sob a água corrente, desafiando o princípio básico de que fogo e água não se misturam. Embora a chama às vezes se apague com o vento ou a água, os visitantes podem facilmente reacendê-la, tornando-se guardiões honorários de um dos fenômenos mais estranhos e maravilhosos de todo o planeta. 2. As montanhas, que se recusa a envelhecer. Quando você pensa em montanhas antigas, provavelmente imagina picos erodidos que perderam sua glória ao longo dos milênios. Agora, observe os Adirondacks. Aqui está uma reviravolta geográfica que a maioria das pessoas desconhece. Essas montanhas não fazem parte dos Montes Apalaches, nem de perto. Elas são, na verdade, um domo gigante de rocha pré-cambriana, com mais de 1 bilhão de anos, geologicamente mais próximo do escudo canadense do que de seus vizinhos. Mas o mais impressionante é o seguinte: elas não estão encolhendo, elas estão crescendo. Neste momento, enquanto você ouve isso, essas montanhas antigas estão subindo silenciosamente cerca de 2 ou 3 milímetros a cada ano. Pode não parecer muito, mas em tempo geológico é um ritmo vertiginoso. É como se uma força invisível vinda das profundezas da Terra estivesse inflando lentamente esse domo de rocha antiga. Os Adirondacks não terminaram sua história. Eles estão simplesmente absorvendo-a em sua calmaria geológica característica. 3. O rio com uma crise de identidade. Aqui está um fato que vai quebrar seu paradigma. O rio Hudson, a força vital aquática de Nova York, não consegue decidir em que direção fluir. Em grande parte de seu curso, especialmente perto da cidade de Nova York, não é um rio convencional, mas um estuário de maré. Isso significa que é um braço do mar, onde a água salgada do Oceano Atlântico interrompe a festa de água doce. A consequência? Uma crise de identidade direcional que acontece 2 vezes por dia. A cada 6 horas, com a mudança das marés, o Hudson literalmente inverte seu curso. Assim, embora seja de se esperar que um rio flua continuamente para o sul, em direção ao mar, há momentos do dia em que partes do Hudson basicamente dizem não, obrigado, e decidem fluir pacificamente para o norte, rio acima. É um espetáculo tão sutil quanto poderoso, um lembrete constante do imenso poder do oceano. 4. O Grand Canyon do Leste. Você não precisa viajar até o Arizona para ficar sem fôlego diante de um canyon majestoso. O Parque Estadual de Letchworth, no oeste de Nova York, abriga o desfiladeiro do rio Genesee, um canyon de 27 quilômetros de extensão com penhascos que chegam a 180 metros de altura. Ele mereceu, com razão, o apelido de O Grand Canyon do Leste. Mas o que realmente diferencia Letchworth são as 3 cachoeiras espetaculares que adornam seu curso, incluindo as imponentes Middle Falls, que rugem com uma força ensurdecedora. Caminhar pelas trilhas do parque, com o rio serpenteando centenas de metros abaixo e as paredes do canyon se erguendo ao seu redor, é uma experiência que faz você se sentir pequeno e maravilhado. E neste caso, o apelido realmente faz jus ao nome, oferecendo um drama geológico que rivaliza com o de seu famoso primo ocidental. 5. A máquina de neve que supera o Alasca. Acha que o Alasca é o rei indiscutível da neve? Pense de novo. Há uma região em Nova York, o Planalto de Tug Hill, a leste do Lago Ontário, que recebe entre 500 e 760 centímetros de neve anualmente. Isso é significativamente mais do que a maioria e as áreas povoadas do Alasca. Esse fenômeno se deve ao efeito lago. O ar frio do Ártico passa sobre as
águas relativamente mais quentes do Lago Ontário, absorve uma enorme quantidade de umidade e a despeja na forma de neve torrencial na primeira massa de terra que encontra, Tug Hill. Em uma tempestade lendária, 240 centímetros caíram em apenas 5 dias. Isso é, quase 2,4 metros de neve, o suficiente para enterrar carros, casas e qualquer resquício de normalidade, sob um manto branco e profundo. 6. O Titã dos Finger Lakes. Quando se trata dos Finger Lakes, há um campeão indiscutível dos pesos pesados, o Lago Seneca. Com 56 quilômetros de extensão e uma profundidade máxima de 190 metros, é uma verdadeira fera aquática. Mas aí vem a parte que desafia a imaginação. O Lago Seneca contém mais água do que todos os outros 10 Finger Lakes juntos. Não um pouco mais, mas mais da metade do volume total de toda a região. Sua imensa profundidade, que o torna o segundo lago mais profundo dos Estados Unidos contíguos, excluindo os Grandes Lagos, confere-lhe outra qualidade quase mágica: raramente congela completamente. Enquanto os lagos vizinhos ficam cobertos de gelo a cada inverno, o enorme corpo d'água do Sêneca atua como um gigantesco reservatório de calor, mantendo sua superfície líquida mesmo nos invernos mais rigorosos. 7. O Cânion Oceânico Oculto. Acha que a história do rio Hudson termina no porto de Manhattan? Nem de longe. A cerca de 160 quilômetros da costa da cidade de Nova York, a verdadeira ação do Hudson continua, escondida sob as ondas do Atlântico. Lá se encontra o cânion submarino do rio Hudson, uma trincheira abissal de proporções épicas. Este cânion subaquático desce a profundidades de mais de 3.000 metros e se estende por centenas de quilômetros da costa. É literalmente um Grand Canyon submerso no oceano. Ela foi formada há milhares de anos, durante a Era Glacial, quando o nível do mar era muito mais baixo e o rio Hudson cavou esse sulco profundo na plataforma continental. Assim, enquanto milhões de pessoas admiram o rio das pontes das cidades, um mundo geológico secreto e gigantesco se encontra abaixo. Uma prova do poder do rio muito além da visão humana. 8. A montanha feita de rocha lunar. Se você quiser tocar a lua sem nunca sair da Terra, basta ir até a montanha Whiteface, perto de Lake Placid. Com 1.615 metros, é o quinto pico mais alto do estado, mas sua verdadeira singularidade não reside na altitude. Esta montanha é composta em grande parte por anortósito, exatamente o mesmo tipo de rocha que forma as terras altas lunares na superfície do nosso satélite. Pense nisso por um segundo. Partes das Adirondacks são, literalmente, geologicamente mais semelhantes à Lua do que aos montes Apalaches vizinhos. É o resultado de processos geológicos profundos e antigos que trouxeram esse mineral raro à superfície. Escalar o Whiteface não é apenas um feito físico, é como ter um pedaço do espaço sideral bem debaixo dos seus pés. 9. Rochas viajantes da Era Glacial. Você já fez uma trilha e viu uma pedra colossal, do tamanho de um carro, no topo de uma colina ou no meio de um campo, e se perguntou: como diabos isso foi parar ali? A resposta é um fenômeno chamado errática glacial. Durante a última era glacial, geleiras gigantes com até 3 quilômetros de espessura agiram como correias transportadoras cósmicas. Elas arrancaram enormes pedaços de rocha de seu leito original e os transportaram por centenas de quilômetros. Quando o gelo finalmente derreteu, ele simplesmente derrubou essas rochas onde quer que estivessem. É por isso que você pode encontrar pedras no topo do Monte Marcy, cuja composição geológica não corresponde à da montanha. Elas são visitantes de outra região, deixadas para trás por uma geleira há 10.000 anos. 10. Quando a neve troveja. Buffalo é famosa por sua neve, mas também é um dos poucos lugares no mundo onde você pode vivenciar um fenômeno meteorológico tão raro quanto espetacular. Uma nevasca com trovões. Ela ocorre quando as condições são perfeitas para uma tempestade, mas a temperatura é fria o suficiente para que a precipitação caia como neve em vez de chuva. Imagine a cena. Uma nevasca ofuscante e pesada, o mundo coberto de branco, e de repente o céu se ilumina com um relâmpago seguido por um estrondo de trovão. É uma combinação potente e incomum que une a fúria de uma tempestade de verão com a intensidade de uma nevasca de inverno. Um lembrete de quão extremo e imprevisível o clima no estado império pode ser. 11. A cachoeira mais alta do mundo. Embora as cataratas do Niágara sejam as mais famosas e volumosas, não são as mais altas de Nova York. Essa honra pertence às cataratas de Catterskill, escondidas nas montanhas Catskill. Esta maravilha natural tem uma queda total de 80 metros em 2 níveis principais, criando uma queda de 2 estágios, mais alta do que muitos edifícios da cidade. A água primeiro despenca 55 metros sobre um afloramento rochoso, formando um anfiteatro natural, e depois desce mais 24 metros até a base,
Sua altura total excede em muito a queda das cataratas do Niágara, nos Estados Unidos. Durante séculos, tem sido uma fonte de inspiração para artistas e escritores, um lugar que prova que, às vezes, a beleza mais impressionante não se encontra na força bruta, mas na elegância vertical. 12. O túnel mais longo do mundo. Nas profundezas das montanhas Catskill, escondido da vista, encontra-se um feito de engenharia recordista mundial. É o Aqueduto de Delaware, um túnel contínuo de 137 quilômetros de extensão, tornando-o o túnel ininterrupto mais longo do planeta. Serpenteando a profundidades entre 210 e 300 metros no subsolo, ela faz com que qualquer túnel de metrô pareça uma mera passagem. Mas essa mega estrutura não é apenas para enfeitar. É a alma da cidade de Nova York. Todos os dias, essa rodovia subterrânea transporta aproximadamente metade da água potável da cidade, cerca de 2 mil milhões de litros, de reservatórios no interior do estado diretamente para as torneiras de milhões de pessoas. É um gigante silencioso e invisível que garante a sobrevivência da metrópole. Até agora, vimos como a engenharia e a geologia mais estranhas coexistem em Nova York, mas o que vem a seguir vai ainda mais fundo. Mergulharemos em lagos que são verdadeiras cápsulas do tempo, com camadas de água que não se misturam há 10 mil anos. Descobriremos um deserto secreto, escondido em um lugar que você jamais imaginaria, e revelaremos a falha geológica ativa que repousa logo abaixo de Manhattan. Fique onde está, porque a segunda parte da nossa jornada está prestes a levá-lo aos segredos mais profundos e surpreendentes do Empire State. Continuamos. 13. O reservatório com um cânion secreto. Em Catskills, o reservatório Ashokan não é apenas um corpo d'água. É um gigante aquático com um segredo em suas profundezas. Com cerca de 58 metros em seu ponto mais profundo, é o reservatório mais profundo de todo o sistema hídrico da cidade de Nova York. Essa profundidade é suficiente para esconder completamente um prédio de 15 andares. Mas aqui está o detalhe fascinante. Essa profundidade máxima é exatamente onde as cataratas Bishop costumavam cair antes que o vale fosse inundado para criar o reservatório. Em essência, enquanto os visitantes admiram as vistas panorâmicas da superfície, sob seus pés encontra-se um cânion subaquático, uma maravilha natural engolida pelo progresso, um fantasma geológico preservado nas profundezas frias e escuras. 14. O rio que brinca de esconde-esconde. Você já viu um rio inteiro desaparecer? Perto da cidade de Cazenovia, o riacho Chitenango faz exatamente isso. Ele flui normalmente pelos campos e, de repente, sem aviso, mergulha no subsolo e desaparece completamente. O riacho percorre quilômetros por um labirinto de cavernas de calcário antes de ressurgir mais tarde, como se nada tivesse acontecido. Esse truque de mágica é possível graças ao terreno kárstico da região, uma paisagem porosa repleta de cavernas e dolinas escondidas. Ele transforma partes do centro de Nova York em um gigantesco sistema de encanamento natural, com rios fluindo silenciosamente sob os pés de fazendeiros e moradores, brincando de esconde-esconde com o mundo abaixo. 15. Lagos que são cápsulas do tempo. Perto de Syracuse, lagos como o Lago Verde e o Lago Redondo parecem saídos de um cartão postal caribenho com sua cor turquesa brilhante. Mas sua beleza esconde uma peculiaridade científica impressionante. São lagos meromíticos. Em termos simples, isso significa que suas camadas de água profunda e superficial não se misturam há mais de 10 mil anos. As camadas inferiores são completamente desprovidas de oxigênio, criando zonas de preservação perfeitas. Pólen, folhas e sedimentos que caíram no fundo há milênios permanecem lá, intocados, transformando esses lagos em cápsulas do tempo geológicas. Mas há um aviso. Se essas camadas forem violentamente perturbadas, poderão liberar gases tóxicos acumulados ao longo das eras. Elas são pacíficas, mas sob a superfície guardam uma história muito antiga e potencialmente perigosa. 16. O deserto secreto de Nova York. Quem precisa ir para Nevada quando se tem as montanhas Shawangunk? Escondida na reserva Sam's Point, encontra-se a floresta de pinheiros anões, o segredo desértico mais bem guardado de Nova York. Este ecossistema único cresce em solo tão rochoso, ácido e de drenagem rápida que as condições são praticamente desérticas. O resultado é uma paisagem surreal, onde pinheiros, alguns com mais de 300 anos, mal atingem a altura de um para cada pessoa. Parecem árvores bonsai naturais, retorcidas e esculpidas pela luta constante pela sobrevivência. Enquanto o resto de Nova York se orgulha de suas florestas exuberantes, este cantinho decidiu se inspirar no Arizona,
criando uma paisagem que parece estar a milhares de quilômetros de distância. 17. A falha de Lower Manhattan. Aqui está algo para se pensar na próxima vez que você caminhar pelo Harlem. Há uma falha ativa bem abaixo dos seus pés. A falha da Rua 125 corta a parte alta de Manhattan como uma cicatriz geológica. Não é uma relíquia adormecida. Suspeita-se que essa falha seja responsável por um terremoto de magnitude 5,2 em 1737 e tremores menores em 1981 e 2001. Embora a probabilidade de um grande terremoto seja baixa, os geólogos o monitoram de perto. É uma bomba relógio geológica adormecida sob uma das áreas mais densamente povoadas do planeta. Um lembrete de que até mesmo a selva de concreto repousa sobre uma terra viva e em constante movimento. 18. O vulcão de gelo. Todo inverno, o Parque Estadual de Letchworth, nosso Grand Canyon do leste, apresenta outra das ilusões de ótica mais incríveis da natureza. Um vulcão de gelo que pode atingir 15 metros de altura. Não é lava de verdade. É uma fonte alimentada por uma nascente que, em vez de parar de funcionar no inverno, continua jorrando. A água que flui continuamente congela camada sobre camada, formando lentamente um cone de gelo imponente que se assemelha a um vulcão congelado em erupção. A água continua a jorrar do centro oco, criando um espetáculo hipnotizante. É uma escultura enorme e efêmera, criada pela dança constante entre a água corrente e o frio congelante do inverno nova-iorquino. 19. O verdadeiro rei dos lagos interiores. Enquanto os Finger Lakes recebem toda a sua atenção, o Lago Oneida discretamente detém um título muito importante. É o maior lago inteiramente dentro das fronteiras do estado de Nova York. Com quase 200 quilômetros quadrados, esse gigante raso se estende por 34 quilômetros de comprimento. A palavra-chave aqui é inteiramente. Claro, Nova York compartilha litoral com os muito maiores Grandes Lagos e o Lago Champlain, mas o Lago Oneida é 100% Nova York. É o verdadeiro rei dos lagos interiores do estado, um vasto mar de água doce que muitas vezes passa despercebido. 20. Quando o céu caiu em Peekskill. Em 9 de outubro de 1992, a cidade de Peekskill recebeu um visitante inesperado do espaço sideral. Um meteorito de 12 quilos iluminou o céu noturno com uma bola de fogo esverdeada e atingiu diretamente o porta-malas de um Chevrolet Malibu estacionado. O que torna este evento ainda mais extraordinário é que ele foi gravado em vídeo de vários ângulos por espectadores assistindo a jogos de futebol americano do ensino médio. Tornou-se um dos impactos de meteoritos mais bem documentados da história. E sim, alguém realmente teve que ligar para a seguradora para explicar que seu carro havia sido destruído por uma rocha espacial de 4,4 bilhões de anos. 21. Os Adirondacks sísmicos. Estabelecemos que tornados não são um fenômeno exclusivo do centro-oeste e terremotos. Também não são exclusivos da costa oeste. Isso nos leva de volta aos Adirondacks. Nova York experimenta mais atividade sísmica do que a maioria das pessoas imagina, graças à sua proximidade com a zona sísmica de St. Lawrence. Em 2002, um terremoto de magnitude 5.0 atingiu a região de Ausable Forks, causando pequenos danos e lembrando a todos que o solo sob essas montanhas antigas nem sempre é tão tranquilo quanto parece. Isso prova que mesmo a região montanhosa mais pacífica pode apresentar uma reviravolta geológica de vez em quando. 22. O estado das duas costas. Eis um fato geográfico que coloca Nova York em um clube muito exclusivo. É um dos 2 únicos estados dos Estados Unidos, o outro é a Pensilvânia, que possui litoral tanto no Oceano Atlântico quanto nos Grandes Lagos. Isso significa que você pode passar a manhã surfando nas ondas salgadas de Long Island e, depois de algumas horas de carro, assistir a um pôr do sol espetacular sobre as águas doces do Lago Erie ou do Lago Ontário. Água salgada e água doce, brisas do oceano e brisas do lago, tudo em um só estado. É uma dualidade geográfica que oferece uma variedade de paisagens e experiências que poucos lugares podem igualar. 23. A meio caminho do Polo Norte. Aqui está um fato que fará você se sentir geograficamente equilibrado. O paralelo 45, a linha imaginária que marca o ponto médio exato entre o Equador e o Polo Norte, atravessa o norte do estado de Nova York. Ele cruza os Adirondacks ao longo da fronteira com Quebec. Então, quando você está caminhando ou dirigindo por esta região, você está literalmente a meio caminho entre os pontos mais quentes e mais frios do planeta. É como estar no epicentro geográfico de Os Confins da Terra. Um pequeno detalhe que adiciona uma camada de maravilha às já majestosas paisagens do norte. 24.
os cânions fantasmas do Lago Seneca. Voltamos ao Lago Seneca, nosso titã dos Finger Lakes, porque seus mistérios não se limitam ao seu tamanho. Moradores e visitantes relatam há muito tempo sons estranhos e estrondosos que emanam do lago, conhecido como os cânions do Lago Seneca. Por anos, eles permaneceram um mistério, mas a ciência tem uma explicação. Esses sons fantasmagóricos de tiros são provavelmente causados por bolhas de gás natural que escapam de camadas profundas de arenito sob o leito do lago e explodem ao atingir a superfície. Então, da próxima vez que você ouvir um estrondo na margem do Sêneca, não é um fantasma. É apenas o lago, bem, liberando gases, meteoritos caindo do céu, vulcões de gelo, cânions, fantasmas rugindo das profundezas de um lago. Cada fato que descobrimos revela uma Nova York mais selvagem e surpreendente. Exploramos os mistérios sob a terra e acima dela, mas agora é hora de falar sobre escala, dimensões que desafiam a imaginação. Agora, revelaremos um parque estadual tão gigantesco que poderia engolir Yellowstone, Yosemite e o Grand Canyon juntos. Contaremos a incrível história do retorno de um gigante de mais de 450 quilos às florestas do leste e, finalmente, deixaremos você sem palavras com a revelação geológica escondida sob o horizonte mais famoso do planeta. Prepare-se para a grande conclusão. Os fatos mais chocantes e monumentais de Nova York esperam por você logo depois disso. 25. Um parque maior que Yellowstone e Yosemite juntos. Aqui está uma estatística que você terá dificuldade em processar. O Parque Adirondack, com 6 milhões de acres, é a maior área selvagem pública dos Estados Unidos contíguos. Mas maior não lhe faz justiça. Imagine o seguinte: o Parque Adirondack é grande o suficiente para engolir os parques nacionais de Yellowstone, Yosemite, Grand Canyon, Glacier e Great Smoky Mountains, combinados, e ainda sobraria espaço. Não é um parque nacional. É um mosaico único de terras estatais eternamente selvagens e terras privadas, criando uma área selvagem tão enorme que é quase como se fosse seu próprio país. Enquanto outros estados se gabam de seus parques, Nova York simplesmente tem uma área protegida maior do que todos os seus parques mais famosos juntos. 26. O retorno do gigante da floresta. Os Adirondacks não são apenas gigantescos em tamanho, mas também abrigam uma das maiores histórias de recuperação da vida selvagem no leste dos Estados Unidos. Hoje, cerca de 400 alces vivem na região, formando a maior população de alces a leste do rio Mississippi. Após serem caçados até a extinção local no século XIX, esses gigantes de mais de 450 quilos retornaram naturalmente de estados e províncias vizinhos. Ver um desses animais majestosos vagando pelos pântanos dos Adirondacks é uma experiência inesquecível e um poderoso testemunho da resiliência da natureza. Se você espera ver um alce no leste do Zeualcua, sua melhor aposta é aqui mesmo em Nova York. 27. A inundação diária do Niágara. Todos nós conhecemos as cataratas do Niágara, mas os números por trás de seu poder são realmente impressionantes. A cada segundo, cerca de 290 mil litros de água caem sobre as cataratas Americana e Véu de Noiva. Mas isso é apenas o aperitivo. Sobre as cataratas Horseshoe, a maior, impressionantes 2.750 mil litros de água caem em cascata a cada segundo. No total, são mais de 3 mil toneladas de água caindo a cada segundo. Para colocar isso em perspectiva, é água suficiente para encher uma piscina olímpica em menos de 2 segundos. É uma demonstração da força bruta da natureza, um dilúvio constante que esculpe a rocha há 12 mil anos. 28. O estado da floresta. Quando a maioria das pessoas pensa em Nova York, a imagem que vem à mente é a de uma selva de concreto. Mas aqui está o paradoxo. O Estado Império é, na verdade, um império florestal. Aproximadamente 62% da área terrestre de Nova York é coberta por florestas, o que equivale a cerca de 18,6 milhões de acres. Para se ter uma ideia, há aproximadamente um acre de floresta para cada habitante do estado. É uma quantidade impressionante de vegetação que coexiste com uma das maiores áreas metropolitanas do mundo, provando que Nova York é um estado de contrastes radicais. 29. Uma superpotência de água doce. Nova York é um dos estados mais ricos em água do país e do mundo. Possui mais de 7.600 lagos e lagoas e cerca de 95 mil quilômetros de rios e córregos. Mas a estatística mais impressionante é esta. Devido à sua conexão com os grandes lagos, Erie e Ontário, aproximadamente 20% de toda a água doce da superfície do planeta flui por ele de Nova York ou de suas fronteiras. Você ouviu direito. 1/5 de toda a água potável da superfície da Terra.
30. Férias com furacões. Enquanto estados como a Flórida se preparam para a temporada de furacões todos os anos, Nova York desfruta de férias relativamente curtas. Em média, o estado império só é atingido por tempestades com força de furacão uma vez a cada 15 anos e grandes impactos, de categoria 3 ou superior, ocorrem aproximadamente a cada 35 anos. Sua localização mais ao norte o protege da maioria das tempestades do Atlântico, tornando um impacto direto um evento raro e, portanto, ainda mais impactante quando ocorre, como aconteceu com o furacão Sandy. 31. A longa jornada do Hudson. O rio Hudson, nosso rio de mão dupla, detém o título de rio mais longo que se encontra inteiramente dentro das fronteiras de Nova York. Ele flui impressionantes 483 quilômetros de sua humilde nascente como um riacho de montanha no Lago Lágrima das Nuvens, nos Adirondacks, até sua foz no Oceano Atlântico. É uma viagem maior do que a distância de Nova York a Boston por estrada, tudo sem sair do estado. 32. A inundação de Long Island. Em 12 de agosto de 2014, a cidade de Islip, em Long Island, mostrou ao mundo o que é uma chuva torrencial de verdade. Em apenas 24 horas, a cidade foi completamente atingida por 34,7 centímetros de chuva, estabelecendo o recorde de precipitação em um único dia para todo o estado de Nova York. Para colocar isso em perspectiva, Seattle, a cidade famosa por seu clima chuvoso, recebe cerca de 94 centímetros de chuva ao longo do ano. Islip recebeu mais de um terço da precipitação anual de Seattle em um único dia muito chuvoso. Das 33. O Beco dos Tornados de Nova York. Associamos tornados ao centro-oeste, mas Nova York tem seu próprio mini Beco dos Tornados. O estado registra uma média de cerca de 10 tornados por ano. A maioria é pequena e não causa grandes danos, mas de tempos em tempos, tornados mais fortes aparecem. O ano de 2024, de fato, estabeleceu um recorde com 33 tornados confirmados, mais que o triplo da média. É um lembrete de que condições climáticas severas podem surgir nos lugares mais inesperados. 34. O antigo mar interior. Após o fim da última era glacial, o norte do estado de Nova York vivenciou algo saído de um filme de ficção científica. Tornou-se um mar interior. O Mar de Champlain, como os geólogos o chamam, foi uma invasão massiva de água salgada do Atlântico que inundou todo o vale do Lago Champlain. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Não era apenas um simples lago salgado. Era um ecossistema marinho legítimo, com baleias e morsas nadando casualmente pelo que hoje é o norte do estado de Nova York. A prova cabal? Esqueletos de baleia beluga foram descobertos a quase 320 quilômetros do oceano atual e centenas de metros acima do nível do mar. 35. Manhattan, o fiord urbano. E chegamos ao nosso fato final, um que pode mudar para sempre a maneira como você vê o horizonte mais famoso do mundo. A ilha de Manhattan está, geologicamente falando, aninhada em um fiord. O curso inferior do rio Hudson, que circunda a cidade, é, na verdade, um vale profundo esculpido por geleiras, exatamente como as que você encontraria na Noruega ou na Nova Zelândia. Quando as antigas geleiras recuaram, elas escavaram este vale fluvial tão fundo que o oceano invadiu, criando o canal profundo de maré que abriga a Big Apple hoje. Então, da próxima vez que você olhar para Manhattan da água, lembre-se, você não está vendo uma cidade às margens de um rio, você está vendo uma metrópole global construída no fiord mais urbano dos Estados Unidos. 35 fatos. De chamas eternas a rochas lunares, de mares pré-históricos a fiordes urbanos. Mostramos que Nova York é um lugar de contradições surpreendentes, onde a natureza mais selvagem e antiga prospera à sombra da civilização moderna. Da próxima vez que você pensar em Nova York, lembre-se de que os arranha-céus mais altos nem sempre são feitos de aço e vidro. Às vezes, eles são feitos de rocha antiga, gelo, água e segredos, esperando para serem descobertos. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada incrível. Inscreva-se para mais explorações dos cantos mais fascinantes do nosso planeta.